Se você não nasceu rico, você nem entrou na corrida da vida. Você entrou em um labirinto. Enquanto você tenta encontrar a saída, quem nasceu rico já está há anos à sua frente, aproveitando as vantagens de ter dinheiro e seguindo por um caminho cheio de facilidades e de atalhos. Essa corrida nunca foi justa, ela foi desenhada para que o pobre permaneça preso nas suas limitações e acredite que é só se esforçar para vencer. Mas a realidade é que você é apenas uma engrenagem em um sistema que transporta dinheiro da base da pirâmide para o topo dela. E a prova disso é que você acorda cedo, trabalha mais de 40 horas por semana e ainda assim não vê as coisas saindo do lugar. Por mais que você rale, nada muda. Cara, eu já me senti assim e isso é muito frustrante. E eu me lembro que na época eu pensava assim, o que será que eu tô fazendo de errado? Mas foi aí que eu descobri que o problema não era comigo e por isso eu quero te adiantar uma coisa. O problema não é você. Tem um sistema aí desenhado para manter as coisas como estão. Estamos em um jogo que está sendo manipulado desde o início e é por isso que por mais que você corra, por mais que você se esforce, você nunca chega em lugar nenhum. Esse vídeo não é sobre teoria de conspiração e muito menos sobre luta de classes. É sobre a realidade brasileira. É sobre como as elites têm uma vantagem gigantesca quando comparada com os mais pobres. E é também sobre como você, que não nasceu em um berço de ouro, pode de fato colocar uma base sólida para avançar na carreira, melhorar suas finanças e transformar sua vida pessoal. Bom, seja muito bem-vindo ao Dinheiro Sem Frescura, eu sou Pedro Amâncio e aqui a gente fala sobre dinheiro sem enrolação, sem fórmulas mágicas e, claro, sem frescura. Meu objetivo nesse canal é mostrar como você pode vencer no Brasil, mesmo num jogo desigual e cheio de armadilhas. Você concorda comigo que existe um grupo de pessoas que se esforça, que é esforçado, igual você é esforçado, e apesar da energia colocada em cada tarefa ser parecida com a energia que você coloca, o resultado deles é infinitamente maior e melhor do que o seu? Se você já se sentiu ou se sente assim, isso deixa claro que o que eu disse sobre o labirinto no começo do vídeo é a mais pura verdade. E a pergunta que a gente precisa fazer é a seguinte: existe um jeito de sair desse labirinto? Existe um jeito de mudar essa situação? E a resposta é sim, existe. Mas não é do jeito que te contaram, não é só esforço, não é só trabalho duro, não é só estudo. Aí você pode estar pensando assim, pô Pedro, o que é então? É roubar? É claro que não, né? Para sair do labirinto, você vai precisar mudar o seu jeito de pensar. Coisas que estão aí, dentro da sua cabeça, impedindo que você entenda as regras do jogo, precisam ser eliminadas e um novo jeito de entender e se portar diante da realidade precisa surgir através de você. Nesse vídeo eu vou explicar exatamente o que isso significa, eu vou te mostrar onde está a manipulação que está te mantendo preso no mesmo lugar e como escapar dela. E eu também vou revelar uma farsa chamada meritocracia e, o mais importante, te ensinar como mudar essa situação de uma vez por todas. Pode ser até que derrubem esse vídeo, mas eu te garanto, eu vou te revelar estratégias que as elites usam para garantir suas vantagens. Conhecimento que eles escondem da gente e que eu descobri depois de tomar muita porrada na vida. Então, se você quer parar de patinar no mesmo lugar e entender como o sistema realmente funciona, fica comigo até o fim desse vídeo. O que eu vou te contar vai mudar a forma como você enxerga a sua vida, suas finanças e, o mais importante, o futuro da sua família. Vamos começar falando da manipulação. E ela acontece de forma sutil, mas poderosa. Reportagens, livros, coaches, por todos os lados somos bombardeados com a ideia de que estamos competindo de forma justa, mas nós não estamos partindo do mesmo ponto de partida. A verdade é que você que é pobre, que nasceu em uma família humilde, já começa essa corrida atrasado. E os números provam isso. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, 70% dos milionários herdaram parte ou toda a sua fortuna. No Brasil não é muito diferente, 45% dos ricos pertencem a famílias que passam a riqueza de geração em geração. É claro que eu não tenho absolutamente nada contra herdeiros, se pudesse escolher eu também adoraria ser um deles. O que eu quero deixar claro aqui é que quem nasce em uma família rica, nasce com privilégios. É uma situação completamente diferente do pobre. Dinheiro pode até não comprar felicidade, mas a falta dele sufoca sonhos, limita oportunidades e impõe barreiras que os ricos nunca vão entender. Os herdeiros, as pessoas mais ricas, carregam essas vantagens por toda a vida. O dinheiro deles irá para os seus filhos e assim vai se perpetuando ao longo das gerações. E claro, a separação entre os que estão na corrida e os que estão perdidos no labirinto vai aumentando cada vez mais. Herança tem que ser transferida mesmo, tá? Eu não sou contra isso não. Só não venha me dizer que sucesso é apenas fruto de trabalho duro. Tudo começa com a sorte de nascer em uma família rica e estruturada. Para ilustrar aqui o que eu estou tentando dizer, imagine o seguinte: quando o filho do rico e o filho do pobre vão para a escola, a competição da vida vai ganhando novos ingredientes. É nesse ambiente escolar que o filho do rico vai acumular mais vantagens e o pobre... Um estudante brasileiro que vem das classes mais baixas tem 6 vezes menos chance de entrar em uma universidade pública do que alguém de alta renda.
Enquanto o rico estuda em escola particular, com boa estrutura, professores qualificados e um ambiente que desafia e prepara para o futuro, o pobre enfrenta escolas públicas sucateadas, onde falta até o básico: merenda, material escolar e até professores. Se você, como eu, estudou em escola pública, com certeza fez parte da sua vida estudantil as chamadas aulas vagas. Você acha que isso acontece numa escola particular? Esse ambiente escolar, os exemplos, o que a criança vê na sua realidade, acaba inspirando ou limitando sua capacidade de sonhar. Enquanto o rico sonha em ser juiz, médico ou dirigir a empresa da família, o pobre sonha em conseguir um emprego com plano de saúde. Os mais ousados se aventuram no vestibular, claro, sem grandes ambições, ou se sacrificam para pagar uma faculdade particular em uma uni qualquer coisa, que muitas vezes, ao fim do curso, vai entregar um diploma que não vai servir para absolutamente nada. Agora pensa a forma como o rico administra o seu tempo e como o pobre administra o seu tempo. O tempo é o recurso mais valioso que existe. Enquanto os mais ricos conseguem terceirizar tarefas como cuidar da casa ou dos filhos, o pobre gasta 40% a mais do seu tempo em trabalhos domésticos e serviços essenciais. Coisas que ou ele faz ou a casa vai virar uma bagunça. Enquanto o pobre está lavando roupa ou fazendo hora extra para pagar as contas, os ricos estão estudando, aprendendo a pensar de forma estratégica e descobrindo aonde estão as oportunidades. O tempo do rico funciona como um trampolim, o tempo do pobre como um obstáculo. E se a gente for pensar no círculo social de cada um, do pobre e do rico, esse é um outro ponto decisivo. Porque as amizades, os contatos e os lugares que você frequenta, eles influenciam em grande parte as oportunidades que você vai ter ao longo da sua vida. Pense em uma criança que cresceu em um condomínio de luxo. Ele não vai precisar procurar emprego quando ele chegar na vida adulta. Pode ser até que ele vá trabalhar na empresa do pai ou na empresa de um vizinho, que viu ele crescer, que tem amizade com o pai dele, entendeu? Que frequenta o mesmo clube e às vezes a mesma igreja. Agora imagina o filho de um pedreiro, um cara que ralou muito, um cara pobre, que estudou, pagou faculdade particular, com muito esforço foi lá, se formou em engenharia civil e aí ele começa a procurar o primeiro emprego. Quem ele conhece para dar a primeira oportunidade? O máximo que ele vai conseguir é entregar o currículo na recepção de uma construtora, sem saber sequer se o currículo vai ser lido. Acho que você já percebeu que estamos em um jogo de cartas marcadas. Um jogo onde ouvimos conselhos cheios de boa intenção, mas que na prática só servem para nos manter correndo no mesmo lugar. São sofismas. Um sofisma ele é um pensamento sofisticado. Ele se baseia em um argumento que parece lógico, parece verdadeiro, mas que na prática conduz ao engano. Eles funcionam porque se baseiam em ideias que todo mundo aceita sem pensar muito. E eles são repetidos tantas vezes que a gente para de questioná-los. Quer um exemplo? A clássica: é só se esforçar, é só estudar e trabalhar duro que você vai ter sucesso. Esse é um ótimo conselho, a gente ouviu ele de gente que amava a gente, dos nossos pais. Mas a verdade é que esse conselho não para de pé diante da realidade. Quantas pessoas você conhece que fizeram faculdade, se formaram, mas continuam em subempregos? Pessoas que estudaram muito, se dedicaram, mas nunca conseguiram trabalhar na área em que se formaram. Essas pessoas elas podem trabalhar 12 horas por dia, elas podem dar o máximo de si, mas elas nunca vão chegar nem perto da renda de um cara que nasceu rico. Esse cara que nasceu rico, ele foi muito melhor preparado para a vida, e ele aprendeu a fazer escolhas que o pobre nem sabia que existiam. Uma outra comparação que fazem muitas vezes é: mas todo mundo tem as mesmas 24 horas e por isso pode conseguir os mesmos resultados. Fala sério, uma pessoa que tem um subemprego, que gasta boa parte do dia em transporte público e o resto do dia tentando evitar a sua própria demissão, você acha que essa pessoa tem o mesmo tempo que um rico? Gente, o rico ganha dinheiro até dormindo, especialmente no Brasil, que é um paraíso para os rentistas. Além disso, o rico usa o tempo livre para estudar, investir em novas habilidades e ganhar ainda mais vantagem competitiva em relação ao pobre. E uma coisa que eu ouvi muitas vezes e acreditei por muito tempo foi no exemplo do pobre que ficou rico, o pobre que venceu na vida. Eu sei que eles existem, mas eles são as exceções e não a regra. Para cada Flávio Augusto que venceu na vida vindo do nada, existem milhões de pessoas que tentaram e fracassaram. Cuidado, com esse negócio de se inspirar na exceção. É muito melhor entender como o sistema funciona e usá-lo a seu favor. Enquanto você gasta tempo, energia e dinheiro acreditando nessas histórias de superação, achando que só depende de esforço para vencer, o abismo entre ricos e pobres continua a aumentar. O sistema não precisa que você vença, ele só precisa que você continue acreditando. E nesse negócio de seguir acreditando, o pobre vai lá, por exemplo, e decide empreender. O empreendedorismo é vendido pra gente como um caminho para a liberdade financeira. Mas quem nasce pobre enfrenta obstáculos gigantescos para empreender. Falta acesso a crédito com boas condições, falta uma rede de contatos que vão abrir portas para que o negócio flua de uma forma mais fácil. E falta até o conhecimento básico de como gerir um negócio. A maioria das pessoas não sabe cuidar nem do próprio dinheiro. Imagina cuidar do dinheiro de uma empresa. Enquanto isso, o rico tem espaço para falhar e se reerguer.
Porque ele tem dinheiro, entendeu? Ele tem o apoio e muitas vezes também ele vem de uma família de empresários e tem alguém ali explicando para ele de perto qual que é o caminho das pedras. Isso é muito diferente de um cara pobre que para empreender arriscou tudo que tinha e quando dá errado acaba lá falido. E o pior é que o sistema, que já é injusto por natureza, ainda encontra maneiras muito mais sujas de manter as coisas como estão. Mesmo quando se cria algo pensado para ajudar os mais pobres, os ricos encontram um jeito de tirar vantagem, e eu estou falando do sistema de cotas nas universidades. Acredita se quiser, os filhos dos ricos estão ocupando cotas dos mais pobres. Tem filho de médico, de empresário, que passou a vida inteira no colégio mais caro da cidade e que quando chega no ensino médio vai para a escola pública. A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei meio sem entender, até que eu entendi a sujeira. Olha, é claro que o que eu estou dizendo aqui não vale para todos os ricos. Mas existe uma turma grande dessa galera que simplesmente não quer igualdade nenhuma. Eles não aceitam a ideia de que o pobre vindo de uma escola pública possa se tornar médico ou alcançar profissões de alto prestígio. Então o que eles fazem? Eles vão lá e invadem as vagas do sistema de cotas. As notas de corte no sistema de cotas, elas são mais baixas, o que torna o acesso à universidade mais fácil. E alguns ricos sabem disso e não têm a mínima moral, então vão lá e dão um golpe descarado. No ensino médio, eles se matriculam em escolas públicas só para cumprir os requisitos das cotas. E ao mesmo tempo eles continuam fazendo cursos preparatórios pagos, o que claro dá a eles uma vantagem absurda sobre os candidatos que estão vindo de fato da escola pública. No fim, o sistema que deveria reduzir desigualdades acaba sendo mais uma ferramenta para perpetuar privilégios. Se fosse feito um pente fino pedindo a declaração de imposto de renda desses candidatos que são aprovados nos cursos mais concorridos, dentro ali das cotas, né? Cursos como medicina, por exemplo, com certeza se descobriria que muitos, ou provavelmente a maioria, não devia estar ali. Cansa, né? Mas sabe uma coisa que não cansa? Curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Eu acredito no capitalismo, ele é o sistema mais eficiente para gerar riqueza e conduzir uma economia. Mas isso não significa que ele seja justo. As regras do jogo foram feitas para manter as coisas como estão. Elas não vão mudar e por isso você precisa aprender a jogar com as cartas que você tem. E é por isso que agora eu quero te falar 5 atitudes que você deve ter para começar a mudar essa posição no tabuleiro. Para você sair da pobreza, colocar uma base sólida e avançar para novas conquistas mesmo com tantas barreiras. E a primeira coisa é reconhecer que o jogo é manipulado. O problema não é você, a não ser que você seja um irresponsável, não é preguiça, falta de talento ou de inteligência. O problema é o sistema que foi projetado para beneficiar uma pequena elite enquanto a maioria luta para sobreviver. Aceitar isso não é se vitimizar, é enxergar a realidade com clareza. Até agora você jogou um jogo de cartas marcadas sem saber o que estava acontecendo. Por isso que não importava o quanto você jogasse bem, você nunca ia ganhar. Sem isso, qualquer estratégia será inútil, seu esforço não vai mudar nada. Em segundo lugar, use a educação como uma ferramenta para expandir a sua consciência sobre o mundo e identificar oportunidades. A escola é muito importante, mas o que ela ensina não é o suficiente para se competir em um sistema tão desigual. E o que transforma as vidas de verdade não é o conhecimento que se aprende na escola, é o conhecimento estratégico. Algo que as pessoas mais ricas sabem para si, ensinam seus filhos e guardam isso em segredo. E existem 3 áreas que são estratégicas, que são essenciais e que você deve investir tempo e energia para desenvolvê-las. A primeira área está relacionada a dinheiro e finanças pessoais. Você precisa entender como o dinheiro funciona, porque isso é a base para se alcançar uma estabilidade e liberdade financeira. Aprender sobre como funcionam coisas básicas, como cheque especial, seu cartão de crédito, juros, multa, e como fazer o dinheiro trabalhar por você. E a coisa mais importante sobre dinheiro que você precisa aprender é como que se ganha dinheiro de verdade. E não é trabalhando, é resolvendo problemas. Se tem uma única coisa que você deve levar desse vídeo, que seja essa: o dinheiro não está no trabalho, está na solução de problemas. Uma segunda área que você deve aplicar tempo e energia para desenvolver é a área relacionada a influências e relacionamentos. Política não é só sobre governos e leis, mas é também sobre influências e conexões pessoais. Quem sabe se relacionar, cria redes e constrói relacionamentos sólidos. E essa é uma habilidade essencial para quem quer ter sucesso na vida. Quem domina a arte de se conectar com as pessoas, seja no trabalho, na igreja ou na vizinhança, tem acesso à oportunidade que outros sequer enxergam. Muitas vezes o sucesso não é sobre o que você sabe, mas sim sobre quem você conhece. E uma terceira área que você precisa dedicar tempo para desenvolver é sobre o entendimento do poder e as estruturas de decisão. Sabe, tem muita gente que não consegue avançar na vida porque não consegue entender como o poder funciona, não consegue aceitar
que existem regras, que existem burocracias que são mais fortes do que eu e do que você. A gente precisa aprender a se sujeitar a essas regras, a entender quais são os limites de cada uma delas, porque senão nós seremos desprezados pelo sistema. E aqui eu não estou incentivando ninguém a fazer nada desonesto, hein? Apenas que você comece a pensar em como você pode jogar o jogo de uma forma inteligente. Continuando aqui as atitudes que você precisa ter diante da vida para fugir desse labirinto de uma vez por todas, eu quero falar a terceira atitude, que é preparar os seus filhos para jogar o jogo. O sistema já te prejudicou, então não permita que ele faça o mesmo com os seus filhos. Se você quer garantir que seus filhos tenham um futuro diferente, comece desde cedo a ensinar eles como o mundo realmente funciona. Não basta ficar dizendo para eles estude e tire boas notas. Você precisa mostrar através de exemplos. Também é importante que você ensine os seus filhos a construir redes de relacionamentos. E faça da educação financeira uma parte do dia a dia. Organize a sua vida financeira, se ela é desorganizada, mostre as estratégias que você está adotando para os seus filhos e ensine eles também a construir uma vida financeira organizada. Você não precisa criar gênios, você só precisa dar a eles as ferramentas que você não teve. É como entregar um mapa para que eles naveguem pelo sistema, evitando os erros que você precisou cometer para aprender. A quarta atitude para sair desse labirinto e avançar financeiramente é dedicar tempo ao que é importante, não apenas ao que é urgente. Essa é uma das mudanças mais difíceis de serem feitas, mas também uma das mais poderosas. As maiores mudanças que acontecem na vida acontecem quando você foca no que é importante e não no que é urgente. O pobre está sempre apagando incêndios, é a conta que vence amanhã, é o trabalho que precisa ser feito agora, o problema que surgiu de repente. E enquanto isso, o rico está usando o tempo dele para planejar, estudar e criar estratégias de longo prazo. Se você quiser mudar de verdade, você vai precisar encontrar tempo na sua rotina para investir no que é importante de fato. Talvez seja enquanto você está no transporte público, indo ou voltando para o trabalho. Use esse tempo para estudar, desenvolver habilidades que resolvem problemas e a sua vida financeira vai mudar. A quinta atitude para que você possa sair do labirinto de uma vez por todas é mudar a sua narrativa interior. Palavras importam e elas moldam a nossa realidade. Por isso, a maneira como você fala sobre o mundo, mesmo que dentro da sua cabeça, faz toda a diferença na sua vida. Pare de repetir frases como: é só se esforçar que dá certo, a vida é assim mesmo, ah, isso não é pra mim. Essas narrativas só reforçam crenças que já estão aí na sua cabeça e te fazem aceitar a sua realidade como algo inevitável. Agindo de acordo com essas 5 atitudes, algo vai mudar dentro de você e a sua vida vai mudar. E se você quiser continuar expandindo seu conhecimento, aqui na tela está aparecendo o link de um vídeo sobre cartão de crédito. Lá eu te mostro como transformar essa ferramenta, que muitas vezes é vista como uma armadilha, em um verdadeiro aliado para que você possa construir a sua liberdade financeira. Até o próximo vídeo!